Estamos no momento de licença. Aqui é uma orquídea natural, certo? Essa orquídea a gente vai decorar aqui o nosso ambiente para torná-lo leve. Estamos aqui numa casa de crianças, para crianças brincarem, né? Casa de madeira, suspensa. Assim, depois eu mostro a vocês como é. Feita de tábua de eucalipto aqui no sítio da Guritiba, Santana do Cariri, na Serra do Araripe, na Chapada, na verdade. Nós temos aqui uma casa da família da minha esposa. E aqui temos uma orquídea natural, belíssima, né? Perfeito, a natureza é muito perfeita. Gente, então aqui com vocês eu irei recitar algumas poesias do conteúdo de filosofia. Filosofia grega, filosofia pré-socrática, certo? Então, aquilo que eu poderia explicar com leitura de textos em prosa, eu passei o dia de hoje transformando esses textos, que irão inclusive ser assunto de prova do primeiro bimestre, né, para o primeiro ano. Transformei esses textos em poesia. Eu vou ler para vocês uma explicação do conteúdo em poesia, e aí ao lado do vídeo eu vou postar as poesias que eu vou ler mais e entender melhor, tá? Eu quero iniciar aqui com uma decassílabo, onde diz assim: a você com muito apreço dedico-lhe esta poesia sobre a filosofia, onde nela eu esclareço um pouco do que conheço sobre esta linda ciência. Só lhe peço complacência e um pouco de gentileza para escutar com presteza neste cordel a sapiência. Começando pelo nome, lhe trago a filosofia, formada por dois conceitos, amigo e sabedoria, que é filo, amigo, e sofia, sabedoria. Juntando você vai ter dois pontos: o amigo do saber que ama a sabedoria. A busca pela verdade pautava-se em critérios claros e demonstrativos, superando os mistérios nos quais os filósofos, antes mesmo dos pré-socráticos, os gregos e todas as civilizações antigas, buscavam muito explicações de fenômenos naturais e da própria origem, da sua própria origem do mundo, baseada em narrativas mitológicas, aí tidas como mistérios, porque era uma forma mais simples de narrar a origem da vida, né? Porém, os gregos pré-socráticos, eles não se contentavam com os mistérios e mitos, e foi aí onde começaram a filosofar, né? Portanto, a busca pela verdade pautava-se em critérios claros e demonstrativos, superando os mistérios pelo caminho do logos, no sentido cosmológico, por entre métodos sérios. Logos quer dizer razão, linguagem, palavra, verbo, sentido, tá? E de tudo isso gera a criação. Nós somos filhos do Logos, nós somos filhos da razão, né? E aí eu costumo falar muito uma passagem bíblica que fala com muita profundidade lá no Evangelho de São João, que diz: e o verbo e o Logos estava com Deus, era Deus, se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo, não é? Pois muito bem. Esse Logos, nós, lendo a partir da filosofia grega, a gente vai entender como a filosofia racional, fazendo um pouco de poesia, a gente vai dizer que é a morada do ser,
Onde que o ser mora? No Logos, na razão. Quem é o ser? O ser supremo podemos dizer que é o princípio de todas as coisas. Aquele ser que deu origem a tudo. Como diria Aristóteles, esse princípio que deu origem a tudo, porém não teve origem, ele é eterno, nem teve princípio nem fim. O que para Aristóteles chama-se de é o motor imóvel, o que dá vida pela sua energia, dínamo, faz gerar vida, portanto. Tomás de Aquino, mais tarde, lá na Idade Média, século XIII aproximadamente, ele vai fazer a releitura da filosofia de Aristóteles, dizendo que esse motor imóvel seria Deus. Porém, nosso Deus, Jesus Cristo, não é imóvel, ele é dinâmico, ele é criativo, ele é vivo e está sempre atuando presente em nossas vidas, né? Vocês estão no primeiro ano, não custa saber também que na Idade Média houveram duas escolas, as maiores escolas conhecidas, escola como corrente de pensamento, né? Primeira com Santo Agostinho, a patrística do século IV. Pode-se dizer que a patrística já teve início nos primeiros séculos do cristianismo. Ali também já estávamos numa época em que a filosofia grega estava vivendo uma nova fase, com o helenismo, né? O helenismo, essa filosofia mais voltada para a busca do interior, do sentido da vida, uma filosofia mais buscada para a vida psicológica, certo? Bom, saindo um pouco desse parênteses que a gente fez, voltando aqui para o nosso tema, tá? Na mente e no coração, seu nome é filosofia, com ela você confia que vem após a existência. Com ela você confia buscar o ser e a essência. Buscar no ser a essência, que vem após a existência, ultrapassando as barreiras. Filosofar sem fronteiras nas asas da consciência. Essa estrofe eu já trago aqui um pouco da filosofia existencialista, que já é uma filosofia bem moderna, tá? Não diz respeito, até agora, nesse primeiro momento, não vai cair na prova o que eu estou falando para vocês agora, até agora, certo? Eu estou fazendo mais uma introdução assim, uma introdução geral, estou mais introduzindo o tema, filosofia, poesia, e aí trazendo a vocês alguns conceitos que estão presentes desde os pré-socráticos até a filosofia contemporânea, que é a filosofia existencialista. Porque a gente falou do ser, da ontologia, né? Onto, quer dizer, tem na filosofia pré-socrática, você vai ver termos como physis, logos, ontologia, natureza, que mais? Arqué, princípio, são conceitos basilares da filosofia pré-socrática. Quem foi Tales de Mileto? Aqui sim, aqui a gente já vai pedir na prova, certo? Então a pergunta é, quem foi Tales de Mileto? Lhe digo aqui num instante. Nascido na velha Jônia, da Grécia um pouco distante, onde hoje é a Turquia, estudou astronomia e ainda foi comerciante. Onde vem nosso mundo? Assim pergunta Sofia. Se tudo tem um começo, do nada é que não podia. Ela deseja saber como é possível nascer da terra plantas floridas. Você olha para a terra, vê que dela a terra se transforma em planta. Como isso é possível? Não, então os filósofos pré-socráticos não se contentavam em respostas mitológicas, em fabulações. Eles queriam saber a verdade pelo uso de análises racionais. Para os primeiros filósofos havia uma substância que pudesse gerar vidas, dada a sua importância. Essa dúvida os instigava
e por isso procurava conhecer tal substância. Né? Indo aqui um pouco mais, acreditava que a água, isso Tales, né, de Mileto, acreditava que a água foi o princípio de tudo, chegando a esse termo em um profundo estudo. Por ser ele o homem sábio, na astronomia foi hábil e na física sobretudo. Com essa sua proposta baseada na razão de um arqué unitário, deu-se a iniciação de um saber filosófico, analítico e cosmológico por meio da observação. Que você vai ver termos como cosmológico, physis, arqué, né, a observação também, enfim. Beleza. A filosofia busca a todo instante a verdade, desmascarando a mentira, mostrando a realidade, da razão ao empirismo, do dogma ao ceticismo, buscando a veracidade. Combatendo a fake news em defesa da verdade, nos ensinando a pensar com crítica e liberdade. Ela é nossa companheira, a amiga verdadeira, filha da sinceridade. Aqui não está diretamente relacionada à questão, essas duas estrofes não estão diretamente relacionadas à prova, porém é algo que também precisamos saber dentro do contexto da filosofia pré-socrática, né? Você vê que é bem atual. Hoje falamos de um discurso de mentira, apelações para fake news, para defender determinadas ideologias, enfim. E os gregos sempre combateram a mentira, né? As fabulações, as fake news sobretudo, discursos baseados em retóricas mentirosas. E assim é o papel do filósofo hoje, no século XXI, continuar nessa luta, preferindo a verdade do que a mentira, né? Portanto, as escolas filosóficas marcaram a tradição, deixando grandes legados com a contribuição de dar ao pensamento pleno desenvolvimento sem censura ou proibição. Tá? Então, esse de dar ao pensamento pleno desenvolvimento sem censura ou proibição, não confundamos aqui pensamento filosófico com qualquer pensamento ideológico, ideologia vem de ideia, né? Ideias falsas, digamos assim, ou ideias fundamentadas em valores de um grupo, princípios de um grupo que na verdade não diz respeito ao bem da maioria, certo? Ideologia foi muito usada também por Napoleão Bonaparte, né? Esse conceito você vai encontrar muito nos escritos de Napoleão Bonaparte. Portanto, e aí Karl Marx também vem trazer numa leitura sociológica o termo ideologia, aprofundando inclusive mais esse termo, né? O arqué é o princípio das coisas do universo que dá origem à vida em seu sentido diverso. Nele há força ativa, razão elucidativa, unindo o que está disperso. Né? Portanto, essa razão, esse logos, essa linguagem que une, que dá sentido à vida e a todo ser, né, que coabita no universo. Né? No mundo antigo da Grécia nasce a filosofia num caldeirão cultural de banquetes e poesia. Na livre cidade-estado e seu povo organizado em plena democracia. É importante também entender a filosofia grega tendo surgido na Grécia por conta daquele ambiente estar favorável a uma liberdade de fala, de expressão e ser uma civilização diferenciada das demais, pois não seguia
um dogma, um único Deus, o monoteísmo, uma moral rígida que, digamos assim, controlasse ou governasse a partir de uma ideia única, né? Havia sim a pluralidade de ideias e por isso que podemos confirmar que é a razão maior para que a filosofia tivesse surgido na Grécia, é uma das, né? Portanto, a democracia, a política, certo? Na antiga Grécia clássica, a partir de outras culturas, nasceu a filosofia nas mudanças de posturas, de olhares, né? Mudanças de olhares e postura em relação a outras culturas e também a si próprio. Onde a racionalidade ganha nova identidade, abalando as estruturas. As estruturas que se mantinham rígidas ainda, algumas, e conservadoras, né? Então vem alguns filósofos como o velho Sócrates, e enfim, Heráclito, e muitos outros sofistas que realmente fizeram uma revolução, né, no fazer filosófico. Porém, estamos ainda nos pré-socráticos, tá? Não só na cultura grega desenvolveu-se a razão, como ciência e cultura gerando revolução. Mas na África, no Egito, em antigos manuscritos, a ciência entrou em ação. Certo? Isso aqui tudo para dizer que não podemos também, em matéria de pensamento, de razão, colocar apenas a Grécia como uma sociedade que tinha essa competência, essa capacidade racional. Porque também os gregos beberam de outras fontes, mas adaptaram ao campo mais da razão, especificamente especulativa, né? Da questão política, da ética, da moral. E aí, portanto, os gregos tiveram essa proeza, essa competência, essa capacidade de dar uma identidade própria à ciência e filosofia. Os pré-socráticos, Tales de Mileto, por exemplo, e outros já foram contribuindo, né, para essa questão, nesse aspecto de dar à filosofia uma característica própria, racional, analítica, voltada para a especulação e também a busca, né, do saber, das origens, o arqué das coisas, certo? Vale aqui ressaltar a substituição dos valores mitológicos por nova legislação, onde a invenção da política e de uma sociedade crítica se deu à emancipação. A emancipação se dá a partir de uma consciência crítica, ética, não só a emancipação de Estado, nação, de Estado-nação, cidade-estado, mas a emancipação como pessoa, como indivíduo. E assim a Grécia inaugura uma nova civilização que tem na democracia sua representação, da lei e da razão ética, de uma forma dialética no uso da persuasão. Muito bem, a democracia exige o quê? Discurso, diálogo, linguagem e, portanto, dialética, que é um dos termos, um dos conceitos mais fortes da filosofia que veio lá dos pré-socráticos. Uma vez que o senso comum, seus mitos e divindades já não mais satisfaziam suas curiosidades, a filosofia surge e com Sócrates ressurge com a racionalidade, né? A racionalidade, portanto, ela é mais acentuada em Sócrates, onde ele traz a filosofia para a alma do sujeito, ok? Beleza. Então, gente, era só isso por enquanto. Aqui está o conteúdo da nossa avaliação desse primeiro bimestre, pré-socráticos. E a gente vai postar aí para você pesquisar e aprofundar. Gratidão, namastê. Cheiro no coração de todos.